Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do profeta Jeremias, nosso 38º encontro, Jeremias capítulo 17, do versículo 12 a 18. Os versículos que veremos irão falar sobre a maldade dos apóstatas, aqueles que renunciaram à fé. Então, do versículo 12 ao versículo 13. Encontramos, logo em seguida, a quarta confissão do profeta, que pede novamente a punição dos inimigos. Capítulo 17, do versículo 14 a 18. Jeremias insiste sobre a sua retidão diante da missão dada por Javé. Jeremias capítulo 17, versículo 16. E reconhece que o profeta precisa de cura. Capítulo 17, versículo 14. Jeremias vai reafirmar sua missão em Deus. Capítulo 17, versículo 17. Jeremias faz ver os sentimentos opostos que dilaceram a alma dele. Ele lamenta de anunciar castigo sem parar. Ele se sente cheio de compaixão pelos sofrimentos presentes e futuros do seu povo. Ele se sente cansado do sarcasmo ou tramas dos incrédulos. Ao anunciar desgraças, Jeremias enfrenta a oposição de todos e é desacreditado, pois seu anúncio não se realiza imediatamente. Jeremias pede a Javé que faça justiça, realizando aquilo que ele próprio Deus, mandara Jeremias anunciar. Vamos fazer a leitura do texto, depois nós vamos trabalhar o comentário. Capítulo 17, versículo 12. O lugar do nosso templo é o trono glorioso e altaneiro desde o princípio. Javé, tu és a esperança de Israel. Todos aqueles que te abandonam ficarão envergonhados. Aqueles que se afastam de ti terão seus nomes escritos na poeira, porque abandonaram Javé, a fonte da água viva. Realiza a tua palavra, Javé. Versículo 14. Cura-me, Javé, e eu ficarei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eles me dizem: onde está a palavra de Javé? Que ela se cumpra. Eu nunca insisti contigo pedindo desgraças, nem fiquei desejando um dia de desastre. Tu bem o sabes. Tudo que saiu de meus lábios está diante de ti. Não sejas motivo de medo para mim, pois é a ti que eu me refugio no dia da desgraça. Que fiquem envergonhados aqueles que me perseguem, e não eu. Fiquem eles com medo, e não eu. Faça chegar para eles o dia da desgraça, destrói com dupla destruição. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 12. O lugar do nosso templo é o trono glorioso e altaneiro desde o princípio. O trono do Senhor é Jerusalém, como nós já vimos, Jerusalém, capítulo 3, versículo 17. Jerusalém será chamada trono de Javé. Aqui é uma afirmação de fé de Israel, do ponto de vista do seu passado.
Jerusalém, como trono de Javé, desde os tempos antigos, é um trono glorioso e altaneiro. Presença de Javé junto ao seu povo. Versículo 13. Javé, tu és a esperança de Israel. Todos aqueles que te abandonam ficarão envergonhados. Aqueles que se afastam de ti lerão seus nomes escritos na poeira, porque abandonaram Javé, a fonte de água viva. A esperança de Israel é Javé. Ele é fonte de Israel. Por isso Jeremias professa Javé como fonte de água viva. Nos faz lembrar Jesus junto à samaritana. Aqueles que abandonam Javé terão seus nomes escritos na poeira, na terra, isto é, o Sheol. Região que não se volta, a morada dos mortos, localizada nas profundidades da terra. Os que abandonam Javé e que se afastam dele vão para o Sheol, a mansão dos mortos, isto é, morrerão. É o destino deles, porque estão destinados para a morte. Jesus é fonte de água viva, enquanto o Sheol é fonte de morte. Realiza a tua palavra, Javé. Versículo 14. Cura-me, Javé, e eu ficarei curado. Salva-me, e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aqui continua a confissão de Jeremias. Deus é aquele que tem a iniciativa, tudo é graça. E aquele que confessa expõe a sua própria impotência. O reconhecimento do profeta de que só Javé pode realizar a sua cura e salvação. Ele é o único, razão do seu louvor, não há outro. Não existem ídolos, deuses. Versículo 15. Eles me dizem, onde está a palavra de Javé? Que ela se cumpra. As palavras pronunciadas, proferidas, não se cumpriram ainda. As ameaças de Jeremias não se realizaram. Trata-se da época antes de 598, quando a Babilônia, ainda nesta época, não tinha invadido Judá. Judá e Jerusalém serão levados para a Babilônia, isto é, o seu rei, seus príncipes, os habitantes de Judá. E eles provocam Jeremias. Ele pronunciava a palavra de Javé e agora dizem, onde está a palavra de Javé? É um sarcasmo, uma zombaria, querendo dizer que as palavras de Jeremias nada são ilusões do profeta. Já que ele anuncia a palavra de Javé e não se realizou, eles zombam. Que se cumpra a palavra, dizem eles. Versículo 16. Eu nunca insisti contigo pedindo desgraças, nem fiquei desejando um dia de desastre, tu bem o sabes. Tudo que saiu de meus lábios está diante de ti. Enquanto os habitantes de Judá, zombando, pedem que se cumpram as ameaças, e parece que eles têm pressa, do outro lado, o profeta confessa que nunca suplicou por ameaça para o povo. Ele não desejou derrota, desastre. O que Jeremias disse foi pronunciado de acordo com Deus, que podia evitar as desgraças e as ameaças, e não evitou. Jeremias usou seus lábios só para falar o que Javé disse. Ele falou o que tinha de dizer. E Javé é testemunha do que ele disse. A mensagem não é de Jeremias, é de Javé.
autor da mensagem. As desgraças preditas pelo profeta Jeremias são dolorosas para ele, pois ele ama a sua própria terra e seu povo. Versículo 17. Não sejas motivo de medo para mim, pois é em ti que eu me refugio no dia da desgraça. Jeremias pede a Deus que se cumpra a promessa quando foi feita na sua vocação. Jeremias capítulo 1, versículo 17. Não tenhas medo, pois se tiver medo, eu te colocarei medo deles. Que ele enfrente sua vocação sem medo. Javé é o seu refúgio no dia da desgraça, e assim ele não terá medo dos que se opõem ao profeta e o ameaçam. Que Jeremias seja corajoso no exercício da sua missão. Versículo 18. Que fiquem envergonhados aqueles que me perseguem, e não eu. Fiquem eles com medo, e não eu. Faze chegar para eles o dia da desgraça, destrói com dupla destruição. Aqueles que tombam, aqueles que zombam do profeta, aqueles que usam de sarcasmo ao profeta, porque a sua mensagem ainda não se cumpriu, que ele era um lunático, não era profeta. Aqueles que perseguem por causa da palavra que ele dizia, a palavra profética, são aqueles que usam este sarcasmo. Então, eles, ao usar o sarcasmo, eles então mesmo que fiquem envergonhados quando a profecia se cumprir. E eles vão ver que Jeremias foi fiel àquilo que Javé havia predito sobre ele. Ora, então, se os judeus têm pressa que se realize logo, o profeta Jeremias pede, então realize logo, faça acontecer a palavra, façam que eles possam ver que ele é o profeta e que ele fala aquilo que Deus pediu para falar, não ele. Que eles que zombam e perseguem o profeta em sua mensagem tenham medo diante da destruição da Babilônia, e não o profeta, que teve de Deus a promessa de que estaria com ele. O dia da desgraça é o dia da destruição da Babilônia, quando Babilônia vai destruir Judá. Aí sim nós teremos a realização da promessa a Jeremias, dada por Deus. Que Javé faça justiça, realizando o que ele próprio mandara anunciar. Destrói com dupla destruição. Significa aqui que o povo de Judá, aquilo que o povo fez, com a descrença da palavra profética, a não recepção da palavra de Jeremias, com a zombaria e a perseguição que fizeram ao profeta, que eles agora possam receber a paga em dobro por aquilo tudo que fizeram. Então esse é o texto que nós ouvimos. É um texto que está muito ligado à confissão de Jeremias, diante da zombaria do povo de Judá, que não viu a realização ainda da palavra profética, e vai afrontar o profeta Jeremias para rir dele, dizendo que é um lunático, que tudo aquilo que ele falou não aconteceu. Então Jeremias pede justiça a Javé, que se realize para que eles possam ver que Javé está com ele. Javé é fiel,
aquilo que ele prometeu na sua vocação, na vocação de Jeremias, se realizou ao povo, junto ao povo de Judá. Esse povo será destruído pela Babilônia. É claro que nós, quando nos deparamos, com esse texto, nós vemos que essa profecia, provavelmente, ela é anterior à invasão da Babilônia, a invasão de Judá, feita pela Babilônia. Ainda não tinha acontecido. Isto irá acontecer. Mas no ano 598. Então, esse texto é anterior ao ano 598, quando ainda aquilo que Jeremias havia anunciado não havia ainda acontecido. Jeremias é fiel a Javé, o povo de Judá é infiel. E o povo infiel não dá ouvidos àquilo que o profeta anuncia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.